Você já tomou algum remédio para dor e sentiu um alívio quase instantâneo? Imagine se esse mesmo medicamento pudesse, ao longo do tempo, se tornar um veneno silencioso, altamente viciante e até letal. Neste vídeo eu vou falar sobre um tipo de analgésico que está sendo cada vez mais consumido no Brasil e no mundo, trazendo consigo um efeito colateral perigoso e, muitas vezes, fatal. Esses remédios já foram responsáveis por cerca de 68 mil mortes nos Estados Unidos em 2020. E o mais assustador, esse número continua crescendo. Será que você ou alguém próximo pode estar em risco sem perceber? Você conhece alguém que usa esses medicamentos frequentemente? Ou será que você mesmo já tomou esses remédios para combater a dor do dia a dia? Comenta aqui embaixo qual analgésico faz parte da sua rotina antes de assistir a este vídeo até o final, porque a informação que eu vou compartilhar aqui pode salvar vidas. A origem dos opioides, uma planta que mudou a história. Hoje temos várias opções para tratar dores, desde as mais leves até as mais intensas, mas nem sempre foi assim. A história desse medicamento polêmico começou há milhares de anos com uma planta medicinal. A origem de tudo, literalmente, está em uma planta chamada papoula. Ela parece inofensiva e tem uma flor tão bela que poderia até ser usada como ornamentação. Se não fosse por um detalhe que mudou completamente a história da medicina e do uso de drogas no mundo. A papoula guarda em sua estrutura uma seiva que, quando ingerida, provoca uma combinação única de anestesia, relaxamento e euforia. Essa substância foi chamada de ópio, um composto natural que, ao longo dos séculos, foi utilizado tanto como um remédio milagroso quanto como uma droga viciante. Desde as civilizações antigas, o ópio foi empregado para tratar uma infinidade de doenças, desde problemas respiratórios como a asma, até dores intensas decorrentes de ferimentos de guerra. Entretanto, o seu efeito colateral era um grande problema. Ele deixava a pessoa sonolenta e eufórica a ponto de alterar seu comportamento e dificultar sua rotina. Mas isso mudou no início do século XIX, quando o cientista alemão Friedrich Serturner conseguiu isolar um dos componentes mais poderosos do ópio, a morfina. A morfina, uma revolução na medicina e um perigo em potencial. A descoberta da morfina revolucionou o tratamento da dor, tornando-se um dos mais potentes analgésicos já criados. Com o tempo, os cientistas identificaram outros compostos naturais do ópio, como a codeína, que possui um efeito mais brando do que a morfina, mas ainda assim bastante eficaz. Foi um avanço significativo, pois não era mais necessário utilizar a seiva bruta da papoula. Agora, era possível extrair e isolar substâncias específicas para proporcionar alívio da dor sem os efeitos psicoativos exagerados do ópio puro. Os medicamentos derivados do ópio deram origem a uma classe inteira de fármacos conhecidos como opioides. São remédios extremamente eficazes no combate a dores moderadas e intensas, como aquelas que surgem após uma cirurgia ou em casos de doenças graves, como câncer avançado e dores crônicas severas. Mas existe um problema: esses medicamentos são extremamente viciantes. O que torna os opioides tão viciantes? O que faz os opioides serem tão eficazes no combate à dor também é o que os torna perigosos. Para entender melhor, vamos pensar no que acontece quando você bate o dedinho do pé na quina da mesa. Imediatamente os neurônios daquela região enviam sinais ao seu cérebro, que interpreta essa informação como dor. O corpo humano tem um sistema natural para controlar a dor, utilizando substâncias chamadas endorfinas. Essas moléculas se ligam a receptores específicos no cérebro e na medula espinhal para reduzir a intensidade da dor, sem impedir que você perceba que algo aconteceu. Os opioides imitam essas endorfinas naturais, só que de forma muito mais intensa. Eles se ligam aos mesmos receptores e bloqueiam os sinais de dor com muito mais força do que o próprio organismo conseguiria. E aqui entra o perigo. Além de bloquear a dor, os opioides também interferem no sistema de recompensa do cérebro. Eles fazem o cérebro liberar grandes quantidades de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer, à motivação e ao vício. O efeito inicial é uma intensa sensação de bem-estar e relaxamento, como se a pessoa estivesse flutuando. Mas isso tem um preço. O ciclo vicioso, dependência, tolerância e overdose. O problema dos opioides é que, com o uso contínuo, o corpo começa a se adaptar. O cérebro percebe que está recebendo doses extras de dopamina e, para compensar, reduz a quantidade de receptores disponíveis. Na prática, isso significa que a dose que antes aliviava a dor e causava prazer agora já não tem o mesmo efeito. A pessoa precisa tomar quantidades cada vez maiores para obter o mesmo alívio. E aqui começa o ciclo perigoso. Tolerância. O corpo se acostuma ao medicamento e exige doses maiores. Dependência física.
o organismo se torna incapaz de funcionar sem o opioide. Dependência química, vício, a pessoa continua tomando não apenas pela dor, mas pela necessidade de evitar os sintomas de abstinência. Overdose. Doses altas podem causar uma desaceleração do sistema nervoso central, levando a uma parada respiratória e à morte. Hoje, um dos maiores responsáveis pelas overdoses nos Estados Unidos é o fentanil, um opioide sintético até 100 vezes mais potente que a morfina. Originalmente desenvolvido para pacientes com câncer em estágios avançados, esse medicamento passou a ser comercializado no mercado ilegal, causando milhares de mortes. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil ainda não enfrenta uma crise tão severa quanto os Estados Unidos, mas há sinais preocupantes. O número de prescrições de opioides disparou nos últimos anos. Entre 2009 e 2015, as vendas desses remédios saltaram de 1,6 milhão para 9 milhões de prescrições. Os opioides mais consumidos no Brasil incluem codeína, Codex, Tilex, fentanil, Durogesic, Fentanests, oxicodona, Oxcontin. Mas o que assusta é que um estudo da Fiocruz revelou que 3% da população brasileira já usou opioides sem prescrição médica. Esse número é 3 vezes maior do que o de usuários de crack e 10 vezes maior do que o de usuários de cocaína. Como se proteger? Os opioides são medicamentos poderosos e essenciais para casos específicos, mas precisam ser usados com extrema cautela. Para evitar riscos, siga rigorosamente a orientação médica sobre doses e duração do tratamento. Jamais tome por conta própria ou aumente a dose sem orientação. Não compartilhe seu medicamento com outras pessoas. Se perceber sinais de dependência, procure ajuda médica imediatamente. Se você quer compartilhar algo realmente útil, envie este vídeo para alertar mais pessoas sobre os perigos do uso irresponsável de opioides. Um grande abraço, cuide-se bem e não tome remédios sem prescrição médica. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!